Boa tarde a todos. Aqui eu tenho que perguntar se vocês estão me vendo e não se estão me ouvindo. Está todo mundo me vendo? Então, tá ótimo. Eu primeiro quero agradecer a presença de todos que aqui estão nos assistindo durante esses dias de evento. Agradecer ao ministro Douglas, que participa, que aceita a minha participação como colaboradora na organização desse brilhante congresso. Cumprimento o Zilmar, que também nos atende, ao juiz Gianni também, presidente da ABMT, a equipe organizadora, o Max e o Mauro, que ficam na retaguarda. Não é você, Mauro, é o outro Mauro. O nosso painel fala sobre as atualidades, temas atuais da justiça e do direito do trabalho, principalmente. O tempo é curto, os nossos palestrantes têm muito a dizer e nós estamos aqui para ouvi-los. Então, primeiro, vou chamar o nosso primeiro palestrante, juiz Rogério Neiva, que é graduado em Direito pelo UDF, pelo Centro Universitário do Distrito Federal, é juiz do trabalho, do Tribunal Regional da 10ª Região, da qual com muita honra faço parte, que engloba os estados do Distrito Federal e do Tocantins. Estamos aqui muito bem representados. E o juiz Rogério, ele é um grande defensor e acredita muito na mediação, da conciliação, atuou no Tribunal Superior do Trabalho, no CSJT, junto com os nossos ministros. Não sei se o ministro Aloysio está aqui, que é o nosso coordenador do CONAPROC. Então, também serão o juiz Fábio, que será o próximo palestrante, farei a apresentação do currículo, Fábio, depois a doutora Carolina Pinambá, que também falará. Então, vamos começar o nosso... Por favor. Rogério, o negócio é moderno aqui, você não acreditou quando eu falei, nós estamos só falando de tempo, né? Tempo futuro, tempo passado, isso aqui é o futuro, é o futuro. Então, você pode... Não, é o futuro que nós estamos vivendo. Rogério, por favor, você não precisa falar alto como eu estou falando, que eu estou falando alto, não estou, Manuela? Nada como ter a filha assistindo. Eu vou falar mais baixo, então, Manuela. Tudo bem, Rogério? Obrigado, Flávia. Estão ouvindo o Rogério? Então tá bom. O meu problema não é que estão me ouvindo, eles estão me vendo. Bem, boa tarde. Vou tentar conter a voz aqui, Flávia, para... acredito que sim, pelo meu retorno. E para não falar muito alto. Bem, em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, eu agradeço imensamente a possibilidade de estar participando desse evento. Não só agradeço e o faço em nome do ministro Douglas e da desembargadora Flávia, este muito honroso convite, e venho com muita satisfação e aproveito ao mesmo tempo para parabenizar os organizadores do evento. E eu digo isso porque não tenho dúvida, e tenho afirmado isso reiteradamente, que esse atualmente é o mais rico do ponto de vista temático e plural evento do mundo jus-laboral, que comporta e contempla a participação de diversas correntes de pensamento. Basta dizer, vimos hoje pela manhã um painel voltado ao setor portuário, onde havia presença de 2 sindicalistas, e aliás, né, e por um acaso os conheço da época em que atuei na vice-presidência do TST lidando com os conflitos coletivos nacionais, sindicalistas raiz, e do outro lado um representante do segmento patronal. Então, não tenho dúvida em afirmar que esse evento, além da riqueza temática, consegue contemplar a riqueza do ponto de vista de ideias que vão em sentidos diferentes, mas que acabam sendo colocadas aqui para contribuir com a reflexão de todos. De modo que faço esse registro de congratulações aos organizadores, né, e ao mesmo tempo
manifesto aí a minha satisfação por estar participando. Pois bem, dentro dessa mesa, né, sobre temas atuais do direito processual do trabalho, e conforme, né, alinhado, eu resolvi trazer aqui, né, e que acredito que conversa com outras abordagens e conteúdos que têm sido desenvolvidos no evento. Então eu vou trazer aqui algumas considerações sobre os métodos consensuais de solução de conflitos trabalhistas, mas focando de maneira específica e já antecipando, sem querer dar spoiler, num mecanismo que tem tido aí um papel importante, que correspondem aos acordos extrajudiciais. Pois bem, então, primeiramente, né, assim, essa é a primeira ideia que eu chamo a atenção aí, no sentido de tentar dar um panorama dos métodos consensuais de solução de conflitos, da situação atual dos métodos consensuais voltados à solução de conflitos trabalhistas, né? Inclusive eu procurei desenvolver uma abordagem, como aparece aí, a partir de uma ideia bastante importante para a resolução adequada de disputas. Para quem não sabe, a resolução adequada de disputas é uma área específica de conhecimento que tem aí como marco fundamental de surgimento um evento que houve em 1976 no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, chamado Conferência Pound, inclusive em homenagem a Roscoe Pound, que 70 anos antes teria proferido, em 1906, uma palestra sobre a insatisfação da população com a administração da justiça e que já questionava aquele sistema até então existente. E na área de resolução adequada de disputas existe um conceito muito importante e central e que, diga-se de passagem, foi apresentado exatamente no contexto da Conferência Pound, de 1976, por um então jovem professor chamado Frank Sander e que hoje, vamos dizer, é um conceito da moda, né? Inclusive é um conceito que perpassa o nosso atual Código de Processo Civil, que é a ideia do fórum multiportas. E qual foi essa ideia que foi apresentada naquele momento, né? De que às vezes a gente pensa no fórum multiportas apenas como uma pluralidade de possibilidades de tratamento dos conflitos, mas é mais do que isso, né? O professor Frank Sander, quando apresentou esse conceito, ao mesmo tempo ele propôs uma sistematização dos métodos de solução de conflitos que levava em conta dois critérios. De um lado, a participação dos envolvidos na solução de consenso, e aí nós temos nesse extremo a negociação direta entre as partes, que não tem a contribuição de nenhum terceiro neutro, e do outro lado, o outro critério seria a participação de um terceiro neutro, e aí temos no outro extremo a sentença, em que eu tenho total participação do terceiro neutro na solução, impositiva, heterocompositiva, e nenhuma participação das partes envolvidas. Então, se a gente for tentar entender os métodos consensuais que nós temos hoje para a solução dos conflitos trabalhistas, inclusive dentro dessa lógica, né, a gente teria, em primeiro lugar, o acordo extrajudicial tradicional, que a gente sabe que está em desuso, né, do 625D da CLT, a antiga Comissão de Conciliação Prévia, e aí teríamos, em segundo lugar, o acordo extrajudicial ou jurisdição voluntária, criado pela Lei 13.467, a reforma trabalhista, que estabeleceu esse mecanismo no artigo 855B e seguintes da CLT. E aí teríamos depois, poderíamos considerar o pré-processual, que é um mecanismo, aliás, né, assim, as estatísticas do pré-processual mostram que ou os advogados não conhecem, ou, enfim, né, descartam a minha hipótese de que não conhecem o mecanismo do pré-processual, que hoje está previsto não apenas para conflitos coletivos, como foi originalmente concebido, mas também para conflitos individuais. Originalmente, a Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho admitia apenas para conflitos coletivos. E aí, em 2021, a Resolução 288 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho passou a admitir também para conflitos individuais. Qual a diferença, né? E aí, explicando aqui rapidamente, o pré-processual, que inclusive foi inspirado com a experiência das varas de família, é um mecanismo em que a parte, inclusive existe uma classe processual no PJE específica. Qual a diferença do pré-processual, se a gente for raciocinar em cima do pré-processual, para a jurisdição voluntária, o acordo extrajudicial, e para o acordo judicial tradicional? Enquanto que no extrajudicial, ou jurisdição voluntária, as partes firmam um acordo fora do Poder Judiciário e levam ao Judiciário para homologação, no pré-processual, o acordo ele ainda não existe, ele vai ser firmado dentro do Poder Judiciário. E, ao mesmo tempo, eu também não tenho uma petição inicial, até porque nós não podemos considerar isso como o exercício do direito de ação tradicional. Então, nós não temos também ação como temos no acordo judicial típico. Então, teoricamente, é uma petição simples em que se pede para o judiciário
buscar contribuir com uma solução autocompositiva daquele conflito sem que tenha tido uma petição inicial. Então teríamos esse mecanismo e, por último, né, o acordo judicial tradicional. Esse seria o cenário que nós teríamos. Aliás, só para sair desse slide, né, chamar a atenção aí, essa frase do Frank Sander, né, e essa brincadeira, o Frank Sander ele dizia o seguinte, né, nessa ideia do Fórum Multiportas, além desse escalonamento, é o mecanismo que deve se adequar ao conflito, e não ao contrário, né, que seria a visão tradicional, em que eu vou tentar, eu vou disponibilizar um mecanismo único para as partes, sem levar em conta as particularidades daquele conflito. Pois bem, então esse é o cenário que temos, né? Dito isso, e entrando, né, no meu tema principal, o que nós temos aqui quanto aos acordos extrajudiciais, né? Assim, resumidamente e rapidamente, quais são as suas características? Primeiro, inclusive comparado com o primeiro momento do acordo extrajudicial lá do 625D, voluntariedade, né? As partes usam desse mecanismo se quiserem. Segundo, estabelecido fora do judiciário e levado ao judiciário para homologação. E, naturalmente, o homologado passa a ter a mesma natureza que tem o acordo judicial típico, né? E uma outra característica importante é a indispensabilidade dos advogados. Pois bem, e daí o que temos tido hoje, né, assim, quais são as questões, né, que nós temos, que a jurisprudência tem enfrentado, né, e não só tem enfrentado como depende de uma solução, quais são os grandes problemas que nós temos tido hoje com os acordos extrajudiciais? Primeiro, a possibilidade do juiz se recusar a homologação, né? No fundo a questão é, o juiz pode se recusar a homologação não havendo nenhum vício de vontade, havendo a presença de todos os requisitos formais para o acordo? Segundo aspecto, o judiciário pode analisar o conteúdo desse acordo, por exemplo, avaliando se aquele acordo é bom ou ruim, né, e eu acho que não está equilibrado, o nível de equilíbrio o nível de equilíbrio no conteúdo do acordo. E terceiro, talvez seja a questão mais relevante, terceiro e quarto, a possibilidade de se excluir a eficácia liberatória e a possibilidade de homologação parcial. O que é homologação parcial? Eu digo, é a pegadinha, né? As partes, os advogados, firmam um acordo, submetem a homologação, e aí na hora que o juiz vai homologar, ele tira uma cláusula. Ele homologa, o acordo está feito, está fechado, mas ele tira uma cláusula. Geralmente a cláusula que sai não, né, é a cláusula de eficácia liberatória, né? Então, eu fico imaginando a situação do advogado da empresa, como tem que se justificar para o seu constituinte, olha, eu encontrei uma solução, e aí de repente ele volta, olha, aquela solução não deu certo porque o juiz homologou, mas tirou a contrapartida que você levaria, né? E obviamente nós temos transitando nesse cenário a súmula 418, que acaba sendo até um pouco lacônica para esse efeito, na medida que diz, olha, não cabe mandado de segurança contra a decisão do juiz que se recusa a homologar, porque o juiz, dentro da sua independência, autonomia e jurisdição, ele pode homologar ou não. Ok, e daí o que temos então, né? Qual é o cenário quanto a esses aspectos, né? Eu trouxe aqui rapidamente, né, e só passando aqui, fazendo uma leitura, né, do que está destacado aí, são decisões de turmas do TST. Essas duas decisões vão na linha de que não caberia ao juiz a recusa à homologação cumpridos os requisitos, né? E aí já essas outras decisões vão na linha assim, de que o juiz pode recusar, inclusive também admitindo a possibilidade aí da homologação parcial. Dito isso, efetivamente sistematizando a coisa, que não é diferente de outras, como foi trazida aqui pela manhã, né, a questão do vínculo de emprego do Uber, o que nós temos, qual é o placar que nós temos aí, né, está sistematizado aí, né, inclusive a apresentação já fica disponível para a organização do evento, né, se quiser, enfim, tirar foto, mas esse é o placar, né, mais ou menos parecido com a situação da Uber que nós temos aí, quanto a esses três aspectos, né. Resumindo aqui o placar, então basicamente o resultado é esse, 4 turmas entendem... Para voltar? 4 turmas entendem que o juiz pode recusar a homologação, mesmo presentes os requisitos formais, e 4 entendem que não. 4 turmas entendem que o juiz pode excluir a cláusula, que seria correto que o juiz entendesse que não é possível, que aí tem duas situações, né? O juiz entende que não cabe no acordo a cláusula de eficácia liberatória, e aí ele recusa a homologar, não vou homologar, ok. Outra coisa é a pegadinha, né? Ele entende que não cabe, ele homologa, mas exclui a cláusula, que é a contrapartida em favor da empresa.
Então, o placar é basicamente esse, né? E enquanto isso, o que nós temos? Enquanto, né, o TST discute esses aspectos, nós temos esse projeto de lei tramitando na Câmara, que já está numa fase razoavelmente avançada na Comissão de Trabalho, já teve o parecer do relator, no sentido de dizer que o efeito que tem a homologação do juiz passaria a ter a caneta do tabelião. E essa é a versão original do projeto. Esse foi um artigo que eu publiquei tecendo algumas considerações sobre esse projeto de lei. O relator apresentou um primeiro substitutivo, né, e já sinalizou, pediu para tirar de pauta, ele estava pautado na Comissão de Trabalho, ele tirou de pauta e sinalizou que vai rever o seu, inclusive temos conversado, né, e ele pediu que eu apresentasse, apresentei alguns estudos a ele, né, me parece sensível, né, e se mostrou simpático, mas o que fez o relator basicamente foi manter a versão original e ampliar, além dos cartórios, foi basicamente dizer o seguinte, olha, além dos cartórios, as câmaras privadas de conciliação e mediação lá da Lei 13.140, que não atuam nos conflitos trabalhistas, inclusive por disposição da Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que disciplina a política de conciliação na Justiça do Trabalho. Então o relator disse, olha, mantém os cartórios e inclui as câmaras privadas, né? A minha sugestão, e que está naquele artigo, né, e que eu submeti ao relator, era de que, como uma primeira alternativa, era de que ele pensasse num sistema que excluísse os cartórios, mas mantivessem as câmaras, até pela vocação natural para o tratamento de conflitos, por um lado, e por outro lado, pela expertise, experiência e maturidade que já tem, inclusive sob a supervisão do CNJ, para lidar com conflitos, então mantivessem as câmaras, mas criasse um sistema em que essas câmaras passassem a funcionar sob autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e mediante fiscalização e supervisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do mesmo jeito que faz os TJs e os CNJs em relação aos cartórios. Então, a ideia aqui era mais ou menos o seguinte, olha, como é que a gente evita o que aconteceu na trágica experiência das comissões de conciliação prévia? A gente estabelece esse mecanismo de supervisão pela Justiça do Trabalho e criando também um mecanismo específico de impugnação. Essa era a ideia, né? Que tá, enfim, o relator está avaliando isso. Agora, alternativamente, qual seria a outra alternativa que nós teríamos mantendo o sistema atual e excluindo esse caminho aí que o projeto tem sinalizado? Seria, primeiro, ampliar as possibilidades ou estimular a utilização do pré-processual, que hoje, a verdade, né, e eu digo isso até assim, pelo menos não tenho nenhum estudo, mas a percepção que eu tenho dialogando, inclusive com entidades representativas da advocacia, assim, há um desconhecimento desse mecanismo, não obstante haver, inclusive, a classe processual lá no PJE, então seria tentar estimular o uso do pré-processual. Por outro lado, uma outra alternativa seria estabelecer essas diretrizes, né? Recentemente eu participei de um debate organizado pelo setor de varejo, estavam lá as grandes empresas do setor de varejo, Riachuelo, Carrefour, enfim, todas essas grandes aí. E aí quando eu colocava, eu dizia, já vou concluir, desembargadora, eu dizia assim para eles, olha, por que vocês querem isso? Porque, assim, hoje vocês têm uma solução que é de graça, você não paga nada, diferente do cartório, e você tem a caneta do juiz. Para que você vai abrir mão de uma via que é gratuita e que você vai pagar e que, né, sim, vamos dizer, dentro da nossa cultura burocrática, né, talvez, né, a caneta do juiz e a do cartório, a do juiz pode ser mais interessante, né? E a grande resposta era, mas para nós é muito problemático essa homologação, né? Quer dizer, que é aquele problema anterior que eu trouxe. Então eu digo assim, a gente resolve no âmbito jurisprudencial esses problemas, mantém o sistema atual, estimula o pré-processual, talvez esse tipo de saída que aí, até pegando a linha do que o ministro Ives, né, quando falava das 5, né, e dando crédito aqui, né, ao meu amigo Mauro Góes, meu colega da 10ª região, né, que foi uma lebre que ele levantou, a gente perdeu 5 eventos de perda de competência, seria o 6º, né? Quem sabe a gente evita essa 6ª perda de competência. E, para concluir, né, meus contatos estão aí, quem tiver interesse, enfim, eu estou à disposição. Obrigado, valeu pela atenção. Então, você pode ficar um pouquinho aqui, depois você volta. Agora deixa eu me ouvir aqui. Desligou tudo. Pronto. Estão ouvindo, né? Eu também estou me ouvindo.
Então, esse tema do pré-processual, eu acredito que, de fato, haja ainda um desconhecimento e uma insegurança, inclusive, em relação a essa modalidade, né, do tribunal multiportas. A Justiça do Trabalho tem dever e obrigação de oferecer essas possibilidades. Eu gosto de pensar que nós podemos fazer diferente aquilo que se faz há 80 anos. E apesar da Justiça do Trabalho ter como característica principal a conciliação, durante muito tempo ela ficou em desuso. Nós voltamos e estamos recuperando novamente essa característica. Eu vou contar rapidamente aqui em relação ao Rogério, quando em 2006, que eu fui presidente do TRT da 10ª região, Rogério fez uma negociação para pagar o precatório dos médicos. Em 2006, 1 bilhão, foi isso, Rogério? 1 bilhão corresponderia o valor desse acordo dos precatórios. Eu também tenho tempo, né? Do acordo dos precatórios. Aí eu falei, gente, quem é esse menino que vai conseguir um acordo desse? Pois ele resolveu o acordo. Nós, naquele momento, criamos na 10ª o Conciliar E10, que foi um projeto excepcional que nós tivemos lá, e o juiz Mauro, que está aqui, que foi quem me deu novamente assim a certeza de que a Justiça do Trabalho caminha positivamente em relação a essa questão da conciliação e da mediação. Eu sou coordenadora do núcleo de conciliação do meu tribunal, por isso gosto tanto de falar nesse assunto. O Mauro fez um curso conosco, quando eu era diretora da escola judicial, Fábio, e aí no dia lá do encerramento, todo mundo tinha que dar o depoimento, eu já pedi permissão a ele para falar sobre isso, né? E aí, falando, ele falou, olha, e o Mauro é um juiz antiquíssimo da 10ª região, já um tempo para se aposentar, então um juiz muito respeitado lá na nossa região. E aí o Mauro falou assim, eu achava que eu sabia fazer um acordo, mas eu botava era um 38 na mesa, assim, batia e falava, tem acordo? Não tem, aí prosseguia, que se a gente tivesse a oportunidade de adquirir esse conhecimento que se tem hoje com esta retomada da conciliação na Justiça do Trabalho, com as ferramentas que nós temos hoje, com certeza nós vamos conseguir diminuir os nossos acervos processuais, porque as partes estão interessadas na solução do processo, elas querem receber o que lhe é de direito. E a mediação e a conciliação, naquele momento, feito por um juiz conduzido dentro da Justiça do Trabalho, acompanhado pelos advogados, o que pode ser melhor do que isso? Não queremos chegar nesse ponto, né, Rogério, de nós termos nossos acordos homologados pelos cartórios. Mas eu vou passar para o nosso próximo tema, que o juiz Fábio Rodrigues Gomes, que é do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que é o coordenador pedagógico da Escola Judicial, mestre e doutor em Direito Público pela Universidade UERJ, como é que fala? UERJ, da UERJ, professor adjunto também, vai falar do outro assunto que já circulou aqui, falamos várias vezes sobre isso, que é a questão da litigância predatória. Então, nós temos aqui assuntos importantes e interessantes. Fábio, você venha falar de uma verdade inconveniente. A verdade inconveniente, meu amigo? Muito. Bom. Obrigado. O Rogério está liberado aqui. Obrigado, Flávia, minha querida amiga, desembargadora Flávia. É um prazer dividir o painel com você, com o Rogério, minha outra querida amiga Carolina, que está aqui na plateia. Eu agradeço... Opa, esbarrei aqui. Agradeço o convite ao ministro Douglas Alencar, que sempre organizando esse congresso aqui, que já se tornou um congresso de referência no Brasil, justamente como o Rogério falou, porque ele é muito plural, traz opiniões divergentes e provoca reflexões, e esse é o objetivo da academia, né? Cumprimento meu amigo Maurício, acabei de ver chegando ali, estava preso em Belo Horizonte, conseguiu chegar. Então, Maurício, pessoal todo que está me assistindo, a gente vai conversar hoje aqui sobre litigância predatória.
né? E como o tempo é curto, é o nosso exercício aqui do direito de ser objetivo na exposição, a gente vai começar pensando um pouquinho sobre o que é a litigância predatória, né? De fato, é um conceito que ele ainda é muito embrionário no Brasil. Na esfera acadêmica, você tem um ou outro livro que surgiu no cenário tentando tratar, esboçar um pouquinho o significado dessa expressão. Mas ele tem sido esmiuçado e melhor trabalhado efetivamente na esfera forense, na esfera judiciária brasileira. E aqui, como eu coloquei nesse primeiro slide, né, quem deu o primeiro passo, o primeiro esboço na tentativa de definir a ideia de litigância predatória foi o CNJ, né, nessa recomendação 127 agora, de 2022. Né? E dentro desse seu conceito, ele especificou a noção de litigância predatória indo em direção às demandas de massa, né, que tem causas de pedir e pedidos semelhantes, direcionados a um grupo específico de pessoas, e para inibir liberdade de expressão. Então essa foi uma primeira aproximação do conceito de litigância predatória pelo CNJ, mas que, como eu mencionei, foi um primeiro passo apenas. Hoje em dia nós já avançamos mais em relação a essa ideia, a essa noção que vem ganhando corpo no Brasil. Para além desse primeiro conceito de litigância predatória, que teria um viés mais de litígios coordenados que visam a intimidar determinadas pessoas, geralmente jornalistas, né, porque com uma avalanche de ações em face de uma pessoa, de um jornalista, você o intimida, você restringe a sua liberdade de expressão. Nós temos mais dois outros modelos que vêm sendo colocados na praça, no mercado de ideias. Um seria a ideia do litígio predatório simulado, é o chamado sham litigation, né, que é mais da ideia de direito concorrencial, de afetação concorrencial, que é muito analisado dentro do Tribunal de Contas da União. Né, você entra com uma ação em face de um concorrente para dificultar sua participação numa licitação, ou para impedir que uma licitação seja feita ou venha a um bom termo. E teria um terceiro tipo de litigância predatória, que é justamente essa que a gente vai se debruçar aqui, que é a que mais interessa a Justiça do Trabalho, que é aquela litigância predatória também chamada de fantasma, abusiva, artificial, o falso litígio que acontece nos nossos tribunais. Né? E aí, passando aqui para a segunda figura, nós temos algumas características, né, algumas ideias, alguns indicativos do que seria esse litígio fantasma, esse litígio fabricado. Né? Teriam várias características, eu botei aqui pouquíssimas para vocês, para o slide não ficar muito cheio de letras também, de texto. Né? Seria o ajuizamento maciço e pulverizado, então você tem centenas, às vezes milhares de ações. Né? O doutor Mussolini aqui, né, num painel anterior a mim, ele fez uma referência ao que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, de 10 advogados terem milhares de ações sob o seu comando, né, em detrimento de alguns laboratórios, de algumas empresas específicas. Né? Geralmente acontece exatamente isso, são poucos escritórios, poucos advogados, com um volume brutal de ações. Lá em São Paulo, eles identificaram 30 advogados com cerca de 14 mil ações em face de um mesmo réu, de uma mesma empresa. Procurações defasadas, fraudulentas, às vezes de pessoas já falecidas, e por aí vai, petição e causa de pedir padronizados, coisa que na Justiça do Trabalho a gente vê com frequência, apesar de lidarmos muito com fatos. Né? Você ter padronização de fato, todo mundo tem a mesma vida o tempo inteiro, é algo que chama a atenção, mas isso aqui que eu estou falando foram características que foram esboçadas na Justiça Comum. Eu não cheguei na Justiça do Trabalho ainda. Então, as partes lá são vulneráveis, geralmente analfabetos, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas muito idosas, o direcionamento para um tipo único de réu. Aqui a empresa, dentro dessa visão de litígio predatório, é a empresa que é o alvo, ou é a presa. Algo que, de certa maneira, é uma heresia assim, dentro da Justiça do Trabalho, mas é o que acontece. Instituições financeiras, grandes varejistas, prestadores de serviço público, são geralmente esses os alvos desses litígios estranhos. Né? Geralmente não tem lastro probatório, esses escritórios dão muita ênfase à captação de clientela, o que é proibido pelo artigo 7º do Código de Ética dos Advogados. Enfim, é um tipo de litígio que chama a atenção por conta da sua deformidade, né, da sua estranheza, tanto sob o ponto de vista formal, como também sob o ponto de vista da realidade que ele enfrenta.
ou da suposta realidade que ele enfrenta. E como ele surgiu e por que ele surgiu? Ele surgiu inicialmente da percepção dos juízes. Os juízes, no seu dia a dia, nas varas, isso ainda na justiça comum, começaram a identificar essas demandas estranhas, todas iguais. Geralmente, na justiça comum, os advogados eles repudiavam a audiência de conciliação, ninguém quer ficar na frente do juiz. As partes, às vezes, quando iam obrigadas, não sabiam que tinha demanda. Então, a partir da percepção dos juízes, é que esses litígios começaram a ser denunciados. E isso foi ganhando corpo ao ponto de deixaram de ser impressões isoladas e subjetivas dos juízes para se tornarem um problema institucional. Vide o CNJ tentando regulamentar a matéria. E por que virou um problema institucional? Por conta disso aqui. Nós temos um judiciário sobrecarregado, milhões e milhões de processos. O custo do judiciário, aqui eu só botei da Justiça do Trabalho, é bilionário. Então nós temos cifras enormes para manter a máquina do judiciário funcionando, ao mesmo tempo que temos um volume de ações estranhas, esquisitas, que majoram, que aumentam demais esse custo do processo. Aumenta o tempo de julgamento, aumenta o volume de sentença, aumenta o gasto orçamentário. O custo médio de um processo, segundo o IPEA, e esse é um valor que foi difundido em todos os estudos de todos os tribunais que têm enfrentado esse problema, é mais ou menos em torno de R$ 8.000, R$ 8.200. Então vocês imaginem, né, que o litígio predatório ele traz prejuízos muito altos para o erário, para a sociedade brasileira. Né? Se você vê alguns exemplos, né, de processos na casa dos milhares que geram prejuízos bilionários para os tribunais e para a sociedade brasileira. E, em razão disso, muitos juízes da área comum têm sido duríssimos nas punições das litigâncias predatórias, não apenas extinguindo o processo sem resolução do mérito, como às vezes até condenando o próprio advogado por litigância de má-fé, porque eles consideram que o verdadeiro litigante foi o advogado predador e não a parte que às vezes era um instrumento para ajuizar esse tipo de ação. Muito bem. E a Justiça do Trabalho? Como é que a gente enfrenta esse problema? Na verdade, quando a gente traz o problema da litigância predatória para dentro da Justiça do Trabalho, a gente mexe com várias crenças limitantes que são altamente sensíveis para muitos de nós. E eu listei aqui, muito rapidamente, 4 dessas crenças limitantes para a gente ter um rápido panorama. A primeira delas é o seu amplíssimo acesso à justiça. Na Justiça do Trabalho é muito comum a gente ter uma farta justiça gratuita, quase automática. Pediu, declarou, levou. Isso mesmo depois da reforma trabalhista. Tanto que no último Justiça em Números, você tem uma estatística de que na Justiça do Trabalho, cerca de 80% das demandas são contempladas com gratuidade de justiça, com benefício da gratuidade. Ao passo que na Justiça Comum, esse número gira na casa dos 25%. Para além disso, eu brinco que na Justiça do Trabalho, não apenas na Justiça do Trabalho, mas já que é a minha área de atuação, eu brinco que nós temos os advogados 007, com licença para criar. Basta, se for pós-positivista, então, aí é que o céu é o limite. Basta uma folha em branco que a tese é ilimitada. Ele pede o que ele quiser, porque como ele é contemplado com a gratuidade de justiça, você tem ali a fome com a vontade de comer. Você tem um incentivo para esse tipo de demanda. A segunda crença limitante é o que eu brinco da princípio da simplicidade franciscana. A simplicidade, a ideia de simplicidade, de informalidade do processo de trabalho é levada ao paroxismo dentro da nossa teoria. Porque aquela expressão breve exposição dos fatos que está na CLT, ela gera uma tolerância enorme para a causa de pedir genéricas, as famosas embalagens para qualquer produto. Então você coloca ali uma expressão vazia, fui coagido a pedir demissão. E aquilo já é gerado o suficiente para que a demanda tenha início. E vai além, pedidos genéricos, pagamento de horas extraordinárias e reflexos, diferenças salariais. Reflexos no quê? Diferença em relação a quê? Valor da causa indeterminado. Isso mesmo depois da reforma trabalhista, porque nós temos a Instrução Normativa 41 do TST. Então você tem ali uma indeterminação da dimensão econômica do problema e mais 2 crenças limitantes, aquelas básicas, aquele maniqueísmo conceitual que é do clássico direito, o que eu chamo do velho do direito do trabalho.
o empresário ele é sempre o predador. Na verdade, nós temos a figura do grande litigante como identificado como predador e o empregado como a vítima eterna. A gente parte de uma premissa quase absoluta de que o empregado não detém autonomia, que ele é hipossuficiente, vulnerável e impotente. Então, dito isso, né, a simples menção à probabilidade de você revisitar o conceito de litigância predatória na Justiça do Trabalho, que sempre foi muito associado ao grande litigante, para mudar o polo e lembrar que também há essa possibilidade do lado da parte autora, isso gerou um curto-circuito na cabeça de muita gente, né? E até porque houve um verdadeiro choque de realidade quando esse assunto, esse tema, foi levado ao judiciário trabalhista. E aí seria o primeiro choque de realidade que a gente tem? A constatação de que existe o manejo malicioso do acesso à justiça. Que esse descuido, esse relaxamento exagerado na concessão da gratuidade de justiça no processo do trabalho, ele é um incentivo brutal para que haja demandas irresponsáveis no nosso segmento do judiciário, imune às consequências que eles provocam. Você joga o verde, coloca a sua tese pós-positivista no papel e vê se cola, porque não há custo envolvido. Você não se responsabiliza pelo resultado. Segundo choque de realidade, existe um manejo malicioso dessa simplicidade, que eu brinquei de simplicidade franciscana. Com essas causas de pedir genérica, você tem duas externalidades, duas consequências imediatas. Primeira delas, você dribla a inépcia. Nunca há inépcia. A segunda delas, você cria uma situação que eu chamo de fato surpresa. Fui despedido, foi coagido a pedir remissão. Logo que era nulidade da rescisão e pagamento de FGTS, por aí vai. Tá bom. Quem pediu demissão? Quem te coagiu? Quando te coagiu? Onde te coagiu? Como te coagiu? Então são os famosos 5 Ws, né? When, where, why, who, do Benjamin Cardoso, né? Você tem que circunstanciar, detalhar a sua narrativa, a sua história, os seus fatos, para que isso gere o quê? Um direito de defesa, para que a outra parte possa, se quiser, se contrapor e trazer a sua história também. Agora, quando você é lacônico, você blinda o seu argumento e mais, às vezes em audiência eu pergunto, mas doutor, quem coagiu? Isso a gente vai ver na fase de instrução. Não vai ver na fase de instrução. Eu tenho que saber agora, porque o processo ele é avesso à surpresa e porque isso viola o devido processo legal. E também, mais um choque de realidade, seria a constatação da existência do manejo malicioso da vitimização do empregado. Porque, convenhamos, esse maniqueísmo conceitual, ele acaba caindo por terra, porque se constata que há, sim, reclamantes e também advogados que podem ser os predadores e cai o véu daquelas abstrações ideológicas quando você joga o holofote no caso concreto, com as suas nuances, com a sua realidade em carne e osso. E onde a litigância predatória está na Justiça do Trabalho nesse momento? Em lugar nenhum. A bem da verdade, nós temos muitos estudos na Justiça Comum, no CNJ, né, uma grande ebulição de ideias acontecendo fora do judiciário trabalhista, enquanto que na Justiça do Trabalho não temos absolutamente nada. Nós temos uma nota técnica apenas, do TRT 17 do Espírito Santo, sugerindo a criação de um programa para tratar do tema. Temos uma nota técnica no meu regional, ainda embrionária, porque não foi sequer publicada, é mais robusta do que a 17, mas não foi publicada, e mais nada. E aí eu pergunto, não há litigância predatória na Justiça do Trabalho? Eu diria que há sim, e não é de hoje. E nós temos um forte indício de que ela existe. Vou propor uma heresia para vocês aqui. Onde é que está esse indício? Na transição temporal da reforma trabalhista. Quando a reforma trabalhista foi implantada em 2017, de 2017 para 2018, nós tivemos uma queda bastante relevante do volume de ações. Foi uma queda na casa dos 30%, 40% do volume de demandas, simplesmente pela implantação, pela entrada em vigor da Lei 13.467. Por quê? Porque houve um endurecimento das regras do jogo. O raciocínio do custo-benefício entrou na equação. Modulação da gratuidade, cobrança de honorários de sucumbência, multa para testemunha que mente.
Então você mudou essa referência do processo de trabalho e isso fez uma queda, criou ou gerou uma queda abrupta no volume de ações. Será que isso é porque havia litigância predatória? É uma hipótese, porque na verdade ninguém se debruçou, não há estudo empírico sobre o assunto, e mais do que isso, ficamos na casa ou no caminho das especulações. Então, caminhando para o fim, o tempo já está piscando aqui para mim, quais seriam as soluções que eu poderia propor para vocês aqui para tratarmos desse tema na Justiça do Trabalho? São basicamente 3 as dimensões da solução desse problema. A primeira delas é a psicológica, né? Temos que abrir as nossas mentes, repensar conceitos, dogmas, ideologias e lembrar que a realidade sempre vai falar mais alto. Já dizia o Karl Popper, né? Quando você tem uma tese e implanta ela na realidade, a tese dá errado e você insiste nisso, cuidado, você pode ter um quê aí de loucura, né? Transitando ao seu redor, você pode estar um pouquinho maluquinho. Então, para evitar esse problema, vamos repensar o conceito de que maneira? Teríamos um gênero, litígio repetitivo, e esse gênero, litígio repetitivo, teria 4 espécies. O dos grandes devedores, que existem, aqueles inadimplentes contumazes, que procrastinam, que não fazem acordo, eles estão lá, tem um painel de grandes litigantes no CNJ, no CSJT, eles continuam existindo, litígio repetitivo. Temos teses excepcionais, as famosas matérias de direito, que também continuam existindo, são a exceção da Justiça do Trabalho, mas podem existir e podem gerar demandas repetidas. Temos alguns fatos pontuais explosivos, o caso das lojas americanas, o caso da Varig, no Rio de Janeiro o caso da Comperge, quando fecharam o complexo petroquímico em Itaboraí, lá no Rio, e gerou de um dia para outro mais de 3.000 ações. E, finalmente, teríamos a litigância predatória, né, quando haveríamos essas ações em massa, promovidas por partes, por autores, reclamantes e advogados, em detrimento, para se locupletarem em detrimento de determinadas empresas. Uma segunda dimensão, institucional, redesenhar as nossas instituições. O CNJ já deu o caminho, investir nos centros de inteligência, implementar as resoluções 349, 350, temos a diretriz estratégica número 7 do CNJ agora, temos a rede de informações sobre litígio predatório, com o compartilhamento de informações entre os centros de inteligência. Temos métodos de trabalho excepcionais já desenvolvidos por vários TJs pelo Brasil afora. Fazer mais eventos interinstitucionais para compartilhamento de boas práticas. E, por fim, a boa e velha dimensão tecnológica. E aqui é o mais fácil de todos, porque a Justiça do Trabalho não precisa inventar a roda. Já há muita coisa boa por aí. Houve um seminário no final do ano passado no CNJ que tratou da litigância predatória, e o TJ do Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, eles têm painéis de BI, de Business Intelligence, que faz uma filtragem inicial do que pode ser predatório, a partir de vários parâmetros, e depois fazem um segundo tratamento, né, com inteligência artificial, onde eles fazem um processamento de linguagem natural e identificam o nível de semelhança entre causas de pedir e pedidos, e dão até o nível, se é de 50%, 90%, 100%, e ali separam o joio do trigo para entregar para os juízes, e aí se faz um pente fino para verificar se há ou não litigância predatória, né? Mas já caminhando para o fim, então, de fato agora, né, fechando, é importante o meu papel aqui hoje, nesse curso de Espaço de Tempo, foi simplesmente destacar esse tema. Né? Diante de um congresso tão importante, com tanta relevância e tanta notoriedade, você trazer dentro da Justiça do Trabalho esse tema à luz do dia, né? E falar essa verdade inconveniente. Temos a litigância predatória entre nós, e não é de hoje. Esse tema tardou, mas chegou, e por isso, apesar dele mexer com as nossas crenças mais profundas, é importante que nós nos conscientizemos do que está ao nosso redor, né? Temos um potencial enorme na Justiça do Trabalho para essas fake leads, como já se chamam por aí, né? Que sempre estiveram confortavelmente escondidas por trás dessas nossas crenças panglossianas, né, de certa maneira até um tanto quanto utópicas. Então, ao invés de ficarmos nessa visão de túnel das nossas crenças limitantes, devemos ampliar essa nossa visão periférica e
refazer, revisitar os nossos conceitos para que eles não fiquem tão estanques, tão pretos e brancos, né, diante de uma realidade cada vez mais difícil, mais complexa e mais cinzenta. E aí eu repito mais uma vez, né, fazendo uma alegoria aqui com o filme da minha época, dos anos 80. Os predadores, eles estão em toda parte. E o resultado final, caso não venhamos a enfrentar esse problema, será sempre o mesmo: prejuízo ao erário, injustiças individuais e um descrédito monumental dos juízes perante a sociedade brasileira. Muito obrigado. Esse é um assunto que diz respeito a todos, né, Fábio? Porque os processos que chegam e que nos levam demandam o mesmo trabalho. Nós temos que nos debruçar sobre eles e, ao fazermos isso com essas demandas predatórias, deixamos de examinar os processos que realmente estão a merecer nossa atenção e nosso cuidado. E eu imagino que esta também seja uma situação complexa para os advogados, porque é um tema que vem para o judiciário dos próprios colegas que militam desta forma, prejudicando aos clientes desses advogados que estão, de fato, cuidando de questões verdadeiras, vamos dizer assim, né? Cuidando dessas questões verdadeiras. Já há um tempo que se percebe determinadas demandas nesse sentido, mas é como você fala, falta ainda a pesquisa, né? Os dados para que a gente possa, de fato, tomar uma atitude em relação a isso. Porque eu gosto de brincar, né? Eu digo, passa o tempo e a gente continua julgando os processos com as mesmas questões que já, na minha visão, depois de 40 e tantos anos, já deveriam ter sido resolvidas e não são, né? Então, os nossos esforços também devem estar voltados para isso, porque tentamos resolver os conflitos de uma forma através da mediação, da conciliação, e recebemos essa carga desnecessária de processos e não voluntárias, né? Porque muitas vezes os próprios clientes nem sabem que estão lá. Então, eu te agradeço muito. Sempre o tempo pode ser curto, mas é importante para reflexão. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigada, Fábio. Muito bem. Nosso próximo painel, vamos tratar da tutela constitucional da intimidade e as relações de trabalho, análise dos impactos da LGPD. Eu sempre quis fazer isso. Carolina, venha para cá. A doutora Carolina é advogada especialista em temas trabalhistas e de previdência, mediadora certificada pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos e mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É muita coisa, Carolina. É muita coisa. Pós-doutora no programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos, Direito, Política e História, Comunicação na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professora associada de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora adjunta de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ocupante da cadeira 47, e é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Sempre quis fazer isso, Carolina, igual o Jô Soares. Carolina, venha para cá. Obrigada. Deixa eu tirar. E eu ainda me organizei porque isso aqui eu achei que fosse cair. Aí eu botei, aí ficou caindo por dentro da minha roupa. Pronto. Bem, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui realmente, porque os que me antecederam falaram muito bem do papel que esse congresso tem desempenhado nas comunidades jurídicas,
E especificamente hoje tem um show do Paul McCartney em Brasília, agora, né? Agora. E eu que já tinha, porque eu tenho um filho que é apaixonado pelos Beatles, e eu que já tinha resolvido toda a estrutura para levá-lo no show, quando o ministro Douglas me fez o convite, eu não titubeei, porque realmente é difícil, porque quando a gente advoga, leciona na área trabalhista, fica sempre um fla-flu, né? Conseguir reunir pessoas que pensam diferente em um mesmo evento jurídico, eu acho que realmente só acontece nesse congresso. No ano passado, eu tive a felicidade também de poder estar aqui, e nesse ano, eu acho elogiável a projeção que se dá às duas falas, aos dois pontos de vista, e não poderia perder isso por nada. Mas fui prejudicada em relação ao tema, porque realmente o que o professor Rogério falou, eu sou fã de carteirinha, acho o máximo essas questões pré-processuais, então, que os advogados de fato não sabem, então achei o máximo. E quando o Fábio é meu colega da UERJ, e a gente leciona juntos lá na graduação, e o temaço também, que eu tinha que tirar foto do Fábio e esqueci, só tirei no final. Falei, meu Deus do céu, que eu fiquei tão entretida que só tirei no final. E o meu tema, desembargador, meu tema é LGPD com processo. Pois é. Eu falei, Jesus amado. E aí eu pensei, a novidade do processo é a LGPD. Falei, meu pai, então, o que eu pensei em desenvolver aqui? As tendências que me parecem acontecer no direito processual, e muitas delas eu coloquei exatamente até a do professor Rogério e do professor Fábio, que são muito fortes, e depois fazer um laço com que isso possa impactar na LGPD, no meu ponto de vista, e deixando, lógico, os contatos no final para todo mundo falar que não é nada disso. Bom, primeira tendência... Perdão, voltei. A primeira tendência que me parece é essa que a gente falou, quer dizer, que o professor Rogério falou, das novas formas de solução de conflitos. A gente pensava um processo do trabalho exclusivo da justiça do trabalho, e hoje ele pode acontecer em vários locais. Teve espaços sociais, mesmo dentro da faculdade, nos escritórios modelo. A gente tem feito tantas transações interessantes, a voz que se deu à negociação coletiva. Então, hoje, resolver um conflito na justiça do trabalho é o que há de menos, digamos, menos moderno, menos interessante. E essa me parece que é a primeira tendência disparado, até porque a justiça do trabalho é especialmente vocacionada para a questão de solução de conflitos consensuais, nasceu assim, e me parece que vai continuar para todo sempre assim, e temos uma expertise maior, uma oportunidade. Veja as filigranas, as questões que se colocam em termos de soluções conciliatórias na justiça do trabalho, que o professor Rogério bem levantou. Isso não só fala de, lógico, uma dificuldade de assimilação da reforma trabalhista, alguns problemas de segurança jurídica graves, mas, por outro lado, uma visão positiva também traz à tona o tanto que nós temos de expertise e questões complexas dentro das soluções consensuais. Bom, uma outra tendência, eu coloquei 5 tendências, é um processo com mais responsabilidade. Quer dizer, o processo de trabalho ele surge nessa vibe de todo mundo pode pedir o que quiser, ser beneficiário de justiça é um estado de espírito, e você não tem grandes responsabilidades. E hoje a tendência tem se mostrado, não só esse diagnóstico da litigância predatória, mas todos os instrumentais jurídicos que se colocam para reprimir condutas irresponsáveis de litigantes, habituais ou não. Então, isso é uma outra tendência muito forte. A outra tendência que me parece muito forte, e que essas tendências vão se relacionar à questão da LGPD, é um processo muito mais vinculado ao mérito do que hoje em dia também está um pouco demodê o juiz que vai buscando saídas para extinguir sem solução do mérito. Isso não é uma querência da sociedade, não é uma demanda da sociedade, e o CPC também traz uma série de gatilhos e de oportunidades de neutralização, de solução de conflitos sem
o tratamento real desse conflito que se coloca. Outra tendência é, na verdade, que assim acaba sendo um embate, é o protagonismo apesar da gente querer o mérito, a gente querer um tratamento de qualidade, a gente também quer que a solução seja rápida, que os meios de efetivação dessa solução sejam rápidos, e uma série de instrumentais também se colocam, por exemplo, para dinamizar a execução trabalhista, para dinamizar a produção de provas digitais, enfim. Então, também é um valor, uma tendência do direito processual. E, finalmente, a outra tendência que eu destaco, aliás, são 6, desculpe, não é finalmente, então, a tecnologia também a serviço do processo. A gente tem inteligência artificial não só em atividades verdadeiramente de início de processo, de procedimentais, de catalogação e tudo mais que já estão sendo usados pelos tribunais, mas algumas experiências, e principalmente experiências internacionais, no ramo laboral, de inteligência artificial para a solução de demandas de menor complexidade. Bom, além disso, a gente lida hoje também com um processo de tratamento de tese, de limpeza de massificação, que também está um pouco nessa linha, né, de dar uma prestação judicial mais qualificada. Bom, então o que isso tem a ver, minha gente, com a história da LGPD? Meu modo de ver, as coisas que se colocam nesse processo que se estrutura com um bom engajamento de mérito, uma grande preocupação de solucionar o conflito raiz, de você ter também possibilidade, flexibilização para soluções consensuais, tecnologia, o processo todo tramitando via soluções tecnológicas, todo virtualizado. Isso impacta na LGPD, me parece, nesses pontos. Me parece nesses pontos que eu destaquei. Primeiro, a colheita de provas digitais. Eu acho muito bonita a história da prova digital, porque realmente ela cumpre um papel só de colocar o sujeito contra a parede, falar assim, eu vou pedir a sua geolocalização. Você já diminui a instrução de forma muito relevante, porque só essa potencialidade de vir à tona uma verdade incontestável me parece que ela já cumpre um papel social, a prova digital. Mas sem prejuízo disso, a questão da exportação dos dados do Google, isso, enquanto ainda não tiver, eu acho que a gente está na prova digital mais ou menos do caminho que a gente trilhou em relação à efetividade das execuções. Hoje eu tenho tantos os convênios, tantos instrumentos, que se eu paro bêbada numa lei seca e consigo escapar, eu não escapo se eu devo à Justiça do Trabalho, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tamanhos convênios que ela se coloca. É preciso que esses convênios sejam desenvolvidos também em relação às provas digitais, a todas as plataformas que possam condensar dados probatórios dentro do processo. Então, na colheita dessas provas, eu acho que é um problema. A questão das execuções, outro dia eu estava vendo um cliente que tinha desses processos de reunião de execuções da Justiça do Trabalho, que também se coloca muito em voga isso, cooperação, vamos cooperar, o processo mais, vamos adiante. Mas, ao mesmo tempo, me chega um sujeito que estava sendo investigado e não tinha a responsabilidade ainda de fato definida. Ele tinha sido incluído na execução, sem IDPJ nem nada, mas caiu no colo milhões de passivo trabalhista. E por conta disso, o juízo de execução chegou a fazer aquele relatório condensado e tudo mais, com uma série de dados de todo o grupo, de toda a família, de todo o grupo familiar. E aí, em outro regional, com a mesma empresa, um juiz ficou sabendo da história e falou assim, me manda todo o catálogo que vocês já fizeram de pesquisa patrimonial dessa empresa. E aí chegou nesse processo de reunião de execução, o pedido de cooperação, leva todo o relatório? Um relatório de toda, assim, sei lá, mais de 20 empresas e sei lá quantas mil pessoas pessoas físicas. E aí o juiz compartilhou, apesar de eu ter tentei até um mandado de segurança, mas já não dava tempo, mesmo que conseguisse, trazendo no mandado de segurança a questão da obrigação do judiciário à LGPD. No artigo 1º, a LGPD fala que se aplica, inclusive, em relação
ao governo, em relação a entidades governamentais. Mas, enfim, sem sucesso. Mas é uma questão que também me chama a atenção. Outra história é, se a gente fizer essa petição inicial, o que eu costumo fazer, que é a petição inicial do sonho do Dr. Fábio Gomes, com riqueza de detalhes, eu costumo fazer. Mas você também não deixa de expor uma série de dados pessoais, imagina, uma série de circunstâncias da vida pessoal da pessoa, é uma outra situação. Outro dia, isso aqui eu botei, eu achei máximo essa minha coisinha, por quê? Imagem e voz das partes, porque outro dia estavam montando, estava lendo o laboratório, e estão vendo esses bonequinhos que estão dando aula, agora tem os professores de inteligência artificial que dão aula, não sei o quê. E aí eles pegaram, e como que você pega a voz da inteligência artificial? E aí, por exemplo, a colheita de vozes que estejam na internet, que maluquice, né? Elas então servem, e aí estavam me fazendo o meu avatar de internet, o meu avatar de professora, com a voz assim, totalmente não gasguita como a minha, totalmente assim, assim seca, sensual, sabe? Aí eu falei assim, nossa, como é que arrumaram essa voz para mim? Renata, da Renata. No Jornal Nacional. no Jornal Nacional. Falei, como é que arrumaram essa voz para mim? Não, nós pegamos na internet. Então, que é um dado, né? Alguém tem aquela voz, não sou eu, né? Infelizmente, mas alguém tem aquela voz. E além disso, e outro dia também a questão da negociação coletiva, eu parei para pensar, porque outro dia também eu estava participando de uma negociação que era com o setor de hospitais, e eles queriam colocar na norma coletiva algumas convenções processuais. E dentre as convenções processuais, a questão da anonimização dos dados de, sei lá, do plano de saúde, o que era. Primeiro que eu falei, gente, convenção processual já é uma coisa difícil para assimilar na Justiça do Trabalho. Mas super cabe, só tem que convencer o pessoal, super cabe. Mas ainda, será que a gente pode também tratar da inteligência artificial, da LGPD dentro do processo do trabalho que vai eventualmente, potencialmente ser promovido contra a empresa? Então, essas questões que já me chegaram na vida real, de fato impactam o processo do trabalho, e a gente vive num mundo muito complexo, quer dizer, o processo já não é mais aquela coisa, né, um juiz que você senta do lado do coração dele, você sendo empregado, você empregado bonzinho, o juiz que é o mal, a vida está tão colorida, né? E o processo foi desenhado quando a vida era tão preto e branco, que de fato desafia essas questões. Agora, o que nós temos que ter em mente diante desse aspecto? Primeiro, que a LGPD se aplica ao judiciário. Então, para a gente conseguir extrair dados pessoais a partir de processos, é óbvio que ou tem que ter convênio autorizando, normatização autorizando, porque aí eu vou ter que me submeter às hipóteses de compartilhamento de dados que são autorizadas pela LGPD. Então, não é, não, o judiciário pode tudo. Não. Temos que ter, quanto mais convênios, quanto mais diálogo a Justiça do Trabalho tiver com esses circuitos de consolidação de dados pessoais, melhor e com mais tranquilidade a gente vai lidar com esse assunto. Outra coisa que temos que ter em mente é as hipóteses, né, de compartilhamento e de tratamento desse dado. Então, por exemplo, também eu vi uma ação também que me chamou a atenção, que era uma grande CEO da vida, uma litigância super predatória, porque era uma grande diretora estatutária que entra na Justiça do Trabalho, porque, na verdade, na Justiça Comum estava sendo cobrada de um crédito que a gestão dela acabou causando na empresa. E ela entra na Justiça do Trabalho só para fazer um acordo, só, óbvio, para tentar neutralizar a demanda comum. E aí, quando me vem essa história, ela pede o segredo de justiça absoluto, mega, master, blaster, ninguém saiba, que no dia da audiência seja só ela, porque ela está ameaçada pelo mercado financeiro. Veio com uma história louca na inicial, delírios persecutórios. E aí, eu respondi falando assim, primeiro, falei dessa história da litigância predatória, nem sabia, podia ter pego essa cola do problema da concorrência, porque ela estava azucrinando a companhia.
E a outra, fala assim, olha, não é todo mundo que tem. Já que ela foi tão vítima assim, ela foi uma diretora estatutária que não teve a carteira assinada, coitada, que ela está na chuva para se molhar. Então, por que e não tem nenhum dado pessoal dela sensível aqui? Ela expõe uma situação de um pedido de vínculo, e eu falava assim, eu não quero, justamente eu quero que se exponha, que seja público, para que quando vier uma sentença, que todos vejam o que acontece com isso. Confiante eu da sentença, imagina, mas nem sei se ainda vou tomar um vínculo na cara, mas essa ponderação, né, a gente está acostumado com isso, porque na Justiça do Trabalho você tem sempre essa ponderação, sempre esses hard cases. Um lado a livre iniciativa, o direito da empresa, e o outro lado, que é constitucional, que está todo mundo no Fundamento da República, inciso 3, né, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Então, a gente já está acostumado. Quando entra o processo, está distribuído, já é hard case. E aí, exige mais ainda essa concordância prática entre os princípios da publicidade e todos os valores da publicidade do processo, que nesse caso, por exemplo, era super importante, me pareceu ser uma questão até pedagógica, e todos os valores ligados à privacidade. Bom, eu já estava pescando um tempo aqui, desembargadora, eu estou deixando aqui os meus contatos e espero que mesmo com esse tema assim, distante, a LGPD com o processo do trabalho, eu tenha contribuído aí para o diálogo de vocês. Muito obrigada. E aí a gente pode conversar. E o segredo de injustiça foi mantido? Como é que é? O segredo de justiça. No teu processo, o juiz tirou. Falou que queremos ver. Mas eu acho que o juiz quis mais porque vai dar repercussão. Acho que o juiz também estava querendo. Também estava querendo, já estava sabendo. Já estava sabendo. Então, essa questão, a Justiça do Trabalho, o CSJT investiu muito nessa questão das provas digitais. Foi capacitado, o Rogério está aqui, junto com a ministra Peduzzi, a Justiça do Trabalho investiu muito na capacitação dos magistrados, servidores, para que nós pudéssemos usufruir também dessa inteligência para os nossos processos. Por que não? Por que não ir em busca da verdade real, né? Mas o que eu percebo, pelo menos lá na 10ª região, é que essas provas digitais elas não são aceitas. As partes pedem a geolocalização e um dos argumentos é que viola a Lei Geral de Proteção de Dados, então que não poderia. Eu não vejo como, porque não se está pedindo nada mais do que a geolocalização. Então, por que você não pode... Nós não podemos saber, de fato, onde é que a pessoa está. Então, eu imagino que essas questões, assim, eu quero a geolocalização se aquilo for favorável a quem pensa como eu, né? Não quero, e aí eu vou dizer que fere a lei geral. Eu não vejo como, você vê? Não, eu acho que realmente não fere ainda. Não, né? Ainda. Agora a gente começou aquele negócio do... Vamos falar aqui. Não, a gente começou falando assim, vem pra cá, tipo Jô Soares, né? Sim, sim. Agora a questão é acabar com aquele negócio assim, Então quem tá vendo? Obrigada, desembargadora. Obrigada a todos, muito bem. Então, eu agradeço a presença dos nossos palestrantes, juiz Rogério, juiz Fábio, Carolina, a todos que estão aqui nos assistindo até agora. Espero que continuemos com essa plateia, com essa audiência amanhã, que é o último dia do nosso encontro. E eu acho que o nosso painel acabou, né? Acabou nosso tempo, porque eu gosto muito, tem muito assunto que a gente pode falar. Vocês não querem ouvir mais um pouquinho? Então, olha, eu agradeço a presença de todos, até amanhã.